Uma situação comum que nós vamos encontrar quando a gente estiver trabalhando com dados é que você vai ter, por exemplo, uma coluna de texto, mas você não pretende fazer algum tipo de trabalho em cima desse texto. Então, por exemplo, você não vai fazer um upper, você não vai fazer um split, você não vai fazer um contain, você não vai aplicar nenhuma função muito específica em cima desse texto, você quer meio que usar os dados como eles estão contidos. Isso é particularmente comum quando a gente tem variáveis do tipo cor, classificações, como escola pública e privada, e outras informações qualitativas que costumam vir, por exemplo, de algum formulário que tem que ser preenchido e que tem um número de opções pré-selecionadas possíveis. E neste caso, a mesma string ela vai aparecer várias e várias vezes na mesma coluna. Então pense que, por exemplo, se eu perguntasse num questionário qual a cor de pele de um usuário de um produto meu, as cores de pele iriam se repetir entre múltiplos usuários nessa base que tem essa informação. E textos em particulares, eles têm um consumo de memória que é relativamente alto. Então, cada caractere de texto vai consumir um byte, né, nessa ordem de grandeza. Então, se você tiver, por exemplo, hã, 10 caracteres de texto para preencher uma coluna, aí já são 10 bytes. Comparativamente, um número inteiro de índice 64 vai consumir 8 bytes. Se você tiver 20 caracteres, vai consumir mais ainda. E aí, você está armazenando os dados num formato, que é o formato de string, que é um formato que foi feito para ser trabalhado com uma série de funcionalidades, mas que tem esse lado negativo de consumir bastante memória, e você não está aproveitando essas funcionalidades, né? Então, quando a gente trabalha numa infraestrutura de banco de dados, SQL Database, uma maneira comum de você contornar esse tipo de situação é você criar tabelas de depara. Então, por exemplo, vamos supor que a gente tivesse aquela base de dados de que eu tenho informação de escola, se a escola é pública ou privada. O que eu teria no lugar do campo de texto, para cada linha com escola ter o campo é pública ou é privada, eu teria um número inteiro que poderia ser 0 para quando a escola é pública e 1 para quando a escola é privada. E aí, numa outra tabela, eu teria esse código. Código 0 significa pública e código 1 significa privada. E aí, nisso, você reduziria drasticamente o consumo de memória na outra tabela, que é muito maior, né? Porque você está substituindo por esses códigos, que nesse caso pode ser até um int 8, né? Para armazenar essa variável. Então, assim, se você por um acaso quiser o texto, por algum motivo qualquer, você pode cruzar as planilhas, mas caso contrário, você pode usar diretamente esses valores 0 e 1. O Pandas, por outro lado, a gente não tem necessariamente essas construções de relacionamento entre tabelas, né? No SQL, você tem lá a chave primária, chave secundária, você consegue construir os relacionamentos entre tabelas e toda a sua infraestrutura já gira em torno desses relacionamentos. O Pandas não tem esses relacionamentos, né? Ele não tem o conceito de chave primária e chave secundária entre os data frames que você carrega na memória. Mas ele tem uma solução elegante para esse problema que é relativamente comum, que é os elementos de texto que a gente não está aproveitando as funcionalidades deles, que são o tipo de variável que a gente vai falar agora, que são as variáveis categóricas. Para mostrar como categorias funcionam, eu vou pegar aqui, eu vou dar um random seed 42, eu vou criar uma nova série aqui, series, e aí ela vai ser um random choice, né? E a gente vai precisar selecionar alguns elementos qualquer de uma lista. Os elementos, a lista que a gente vai criar aqui vai ser azul, amarelo e vermelho. Então nós estamos selecionando entre 3 cores. E aqui a gente vai fazer uma série de 1000 data points. Então tá aqui minha série, tem 1000 caras, é uma série do tipo objeto, porque isso aqui está sendo interpretado como uma string. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou fazer a conversão do objeto da minha série para a categoria. Como? Muito simples. Eu vou pegar aqui
minha série, eu vou mudar para um S-type, eu vou colocar aqui category. Então, ao fazer isso, né, o que vai acontecer? A minha série, que antes era do tipo DObject, se eu rodar ela agora, você vai ver que ela mudou o tipo de dado para o tipo de dado categórico, né? E aí aqui, veja que ele mudou, ele identificou que o dtype é categórico e ele falou, ó, existem 3 categorias, essas categorias são do tipo objeto, porque são texto, e as categorias são amarelo, azul e vermelho, que correspondem a esses caras. E aqui é muito fácil você ver, né, como que isso ajuda a reduzir o consumo de memória. Então eu vou pegar aqui, vou mudar esse cara para ser, vou rodar aqui de novo, vou criar a minha ser. E aí a gente pode ver o consumo de memória pela função memory usage. E a gente vai ver que antes o ser tinha um consumo de memória de 8128, se não me engano isso é em bytes, e o ser, o memory usage aqui, vai mudar para 1232. Então, pelo menos ali cerca de 8 vezes mais eficiente do que o consumo de memória da série original. Inclusive, se você aumentar o tamanho de dados contido nessa série, a quantidade de memória que você economiza tende a ser, em valor absoluto, ela é sempre maior, né? Mas aí, para ser relativamente maior, depende da quantidade, principalmente de vermelhos aqui, que é a maior string, que é onde deve estar acontecendo a maior redução de uso de memória. E por quê? Porque internamente, o que o Pandas está fazendo é um mapeamento dessas variáveis categóricas para números inteiros, tá? Ou para números internos que vão ficar guardados nesse tipo, nesse dtype aqui categoric, para economizar bem a memória. Bom, só que quando a gente olha para essa série convertida, você pode pensar que pode existir eventuais necessidades de você fazer alguns tratamentos de dados que não necessariamente são tratamentos de dados de string, mas que você pode querer realizar para fazer, por exemplo, uma filtragem. E se eu quiser filtrar todas as linhas onde a categoria é vermelho, como é que eu faço isso? Será que eu tenho que usar algum novo tipo de objeto para ele conseguir comparar? Tem que achar o código interno desse valor vermelho para poder fazer essa comparação? Então, não. Nesses casos, o Pandas até vai tratar a coluna de categoria como uma coluna de string tradicional, porque ele consegue fazer essa comparação de valores. Então, se eu pegar na minha série e perguntar, me dê as linhas onde a série tem o valor vermelho, ele consegue obter dessa série as linhas onde o valor é vermelho, que aí tem 319 linhas com essa informação. Então, veja que a comparação ela foi feita de uma forma direta. E nós podemos, inclusive, aplicar as funcionalidades de string, mesmo em cima dessa coluna categórica. Entretanto, nesse caso, o que vai acontecer é que o Pandas vai fazer a conversão de volta, ou a conversão do resultado para o tipo de dado adequado. Então, por exemplo, se eu pegar a minha coluna categórica aqui e aplicar um str.upper, o que a gente vai ver como resultado é uma nova série de dados, né? E essa série de dados vai ser do tipo object. Se eu pegar aqui e fizer um str e pegar um contains, veja que ele também vai funcionar, só que nesse caso ele vai me devolver uma série booleana. Então, assim, ainda por cima, dependendo do tipo de tratamento que você está fazendo, como o Pandas vai realizar a conversão para o tipo de dado de string, pode ser que, ele pode, mas isso não é sempre verdade, muitas vezes a coluna categórica otimiza até alguns tipos de execuções, mas ele pode acabar demorando mais para executar do que a contraparte com string de maneira direta, né? Isso depende muito do número de categorias e da quantidade de repetições de cada categoria. E você vai perder, nesse caso, a sua redução de memória. Mas, sempre que você tivesse algo desse tipo, em que você repita muito as strings,
independente se você vai aplicar tratamento de dados ou não, eu recomendo você mudar para o tipo categórico, porque costuma ser mais eficiente. Ok? E é possível, inclusive, criar categorias na mão. Né? Por quê? Porque o category é como se fosse outro tipo de objeto do Python, que é o objeto chamado categorical, que a gente pode colocar um pd.categorical, e aí o que eu passo para ele são as minhas categorias. Então aqui eu posso passar azul, amarelo e vermelho. Mas vamos supor, por exemplo, que, sei lá, por algum motivo, a minha base de dados só veio com azul, amarelo e vermelho, mas existia a opção vermelho, tá certo. Existia também a opção de alguém colocar verde. Então eu posso colocar aqui a minha categoria verde. E agora que eu vou pegar aqui minha série, eu posso pegar a minha série e fazer S-type, categoria, ponto, de type. E aí, opa, categoria, ponto de type. E aí você vai ver que ele vai converter de novo as minhas variáveis para categóricas, só que agora ele interpretou que eu tenho 4 categorias e não 3. Amarelo, azul, verde e vermelho, tá? Porque eu passei esse tipo categórico específico. E isso é, inclusive, uma maneira muito mais robusta de você tratar bases de dados. Por quê? Porque se você conhece qual é o conteúdo esperado de um determinado campo, é melhor que você diga isso explicitamente. Porque, primeiro, se tiver algum conteúdo errado, sei lá, se aqui no meio dessa série tivesse um xxx que não deveria acontecer, isso aqui vai me devolver um erro e vai interromper os fluxos nesse ponto. E aí você já vai saber por quê, porque tem um valor lá que não deveria ocorrer. E segundo, se, por exemplo, hora minha base de dados tem, que eu gere uma base de dados que varie dependendo do mês que eu coleto ele. Hora minha base de dados tem só azul e amarelo. Depois, um outro mês tem amarelo, vermelho e verde. Depois, no outro mês tem vermelho, amarelo, azul. Tipo, cada vez que você for carregar esse campo, se você usar aquela sintaxe do S-type category, o que vai acontecer é que esse D-type aqui vai mudar entre cada mês. E isso não é bom, né? Especialmente se você estiver salvando essas bases de dados no disco e quiser carregá-las de novo posteriormente. Então, o melhor sempre é você fazer esse tipo de conversão aqui, quando for possível, mas uma maneira fácil, né, é sempre colocar esse S-type category aqui.